TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Estamos dando início à 7ª reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, que está sendo realizada nessa data, no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. E a reunião, hoje, com a participação da minha amiga nutricionista Estela Ema, que irá falar da importância, né, da alimentação saudável, não só para os dependentes químicos que estão em tratamento, como aqueles que já estão na fase de ressocialização, já voltaram a ter vínculo com a família, já estão nos seus lares. A importância, né, dessa alimentação saudável. A alimentação saudável ela tem que ser para todos. Então eu passo a palavra à nossa palestrante de hoje, Estela Ema, e peço, Estela, que você fique à vontade, tá? Para abordar esse tema de extrema importância. Como também agradeço, né, a sua presença. Foi tudo em cima da hora, mas é um tema que eu não podia deixar passar. E eu quero, assim, me comprometer com você sobre um outro tema que no mandato passado eu fui muito incisivo nessa questão, que é a merenda escolar, né? A importância de uma merenda saudável. A gente sabe que existem algumas regrinhas ali, que nós podemos substituir alguns alimentos, de repente até baratear, né, mas melhorar a qualidade. Então, mesmo barateando, né, falam que o barato sai caro, nem sempre. Na alimentação, nós estávamos conversando em off, e eu fiquei muito entusiasmado com essa possibilidade de abordarmos uma hora essa questão. Mas eu acredito também que não vai faltar, né, na palestra de hoje, de falar da importância da alimentação saudável, especificamente para o dependente químico hoje. Porém, para a população em geral. Né? Então, fique à vontade e pode ligar o microfone. Tem que ligar, gente. Aí. Deixa eu ver, ligou? Ligou, agora ligou. Pronto. Obrigada, Nelson. Muito obrigada pelo convite. Agradeço assim, imensamente o carinho com que sempre fui recebida. Estar aqui é um presente, porque é muito importante a gente realmente chegar à população e de uma forma que seja eficaz, de uma forma que realmente a pessoa entenda e compreenda aquilo que a gente estuda e que a gente vai evoluindo e que a gente vai aprimorando o nosso conhecimento com o passar do tempo. Então, eu sou nutricionista, formada há mais de 16 anos, além de chefe de cozinha. Aliás, hoje eu estou vestida como a doma, hoje eu sou nutricionista do Hospital Santa Teresa, nutricionista da UAN. Então, é Unidade de Alimentação e Nutrição. Lá tem uma outra nutricionista que é Nutri também, mas ela faz a parte de visita aos pacientes, mas eu fico tomando conta realmente da cozinha, que é onde eu adoro ficar. Então, a parte da alimentação desde sempre me encantou. Então, já na sequência da nutrição, eu já fui para a gastronomia. E é uma coisa que pega demais, porque a grande maioria das pessoas pensa que você se alimentar custa caro, se alimentar bem. E isso não é a realidade, Nelson. Então, assim, uma das coisas que a gente vai depois tocar numa próxima oportunidade quanto à merenda escolar é a inserção efetiva mesmo da horta na escola. Então, isso vai servir tanto para melhorar a qualidade de vida das crianças e dos pais e fazer com que a criança aprenda que a gente plantando bem, a gente colhe o bem. Então, de uma forma bem empírica, a criança que está ali vai aprender o valor do que é mexer na terra. Aliás, quando a gente mexe na terra, inclusive quando a gente é criança, não é nem crime, né? Você pode até arar, você pode plantar, você pode manusear, porque você está plantando para você se alimentar. Muitos dependentes fazem isso na própria comunidade terapêutica. Então. E isso é excelente, né? Porque o contato também com a terra faz com que o nosso corpo tenha trocas de energias, enfim. Mas é muito bom até mesmo porque a gente aprende que se a gente plantar, a gente vai colher. Então, pode ser desde um tomate, uma alface, uma escarola, uma cebola, um alecrim. Então,
quanto mais natural. Por que eu falei dessa parte da alimentação que nem sempre as pessoas precisam de tanto dinheiro assim? Eu, por exemplo, eu tenho uma metodologia de ensinar a cozinhar de uma forma muito mais simples, eficaz, nutritiva e extremamente saborosa. Então, eu não utilizo praticamente nada industrializado, apenas minimamente industrializado, que é um azeite de oliva, quando precisa. Mas eu grelho os alimentos somente no sal e na temperatura correta da frigideira, com uma pimentinha. Então, eu faço peixe, frango, um porco, qualquer tipo de alimento só grelhado, então eu não utilizo óleo. E uma outra coisa que eu utilizo muito são as ervas naturais. Então, a salsinha, o alecrim, você usa o coentro, você usa a cebolinha, você usa o manjericão, você usa o hortelã, você tem o tomilho, sálvia, enfim, a gente tem inúmeras ervas aromáticas e cada uma delas tem as suas funções. Então, quando a gente olha assim os alimentos, eles têm aqueles pigmentos, aquelas cores diferentes, cada um tem uma substância que vai atuar de uma forma diferente no seu organismo. Então, a gente tem beta-caroteno naquelas cores alaranjadas, amareladas, a gente tem a luteína e a zeaxantina, que são naquelas hortaliças verdes escuras. Então, isso atua diretamente nos seus olhos, na saúde ocular, evita o câncer degenerativo macular. Também, principalmente agora, nesse assunto dos dependentes químicos, a luteína e a zeaxantina, ela tem uma função de detox, ela colabora para eliminar as toxinas do nosso organismo. Então, o mínimo que a gente indica como nutricionista é o quê? Que você inclua pelo menos 2 vezes nas maiores refeições as hortaliças verdes escuras. Então, a gente tem ali na hora do almoço e na hora do jantar. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: devemos iniciar as refeições principais maiores, almoço e jantar, excluindo o café da manhã, como um bom prato de salada. O que seria um bom prato de salada? Pelo menos uma alface, um tomate, uma alface e uma cebola, mas você tem que comer um prato de salada. O que eu gosto de acrescentar, além da alface, uma rúcula, um agrião, ou um espinafre, ou uma couve-manteiga, uma selga. Então, são alimentos que você consegue plantar e que realmente você tem ali uma plantação que ela dá o ano inteiro. Então, isso acaba sendo primordial para todo mundo. Então, essas hortaliças verdes escuras, elas devem estar incluídas, seja na forma de salada, e à noite, de repente, você não quer comer uma salada, mas você come só a verdura cozida, refogada, tudo bem. Ou até mesmo no formato de sopa. Por exemplo, quando você tem uma horta natural em que você não utiliza os agrotóxicos, você tem ali um alimento que é orgânico. As propriedades de cada alimento realmente serão muito melhores sem a utilização do agrotóxico. Então, isso tudo vai colaborar para uma melhoria do nosso organismo. Lógico, eu não consigo comprar hoje orgânico, mas, de repente, se você começar a fazer a sua horta, você pega uma cebolinha, veio com aquela raizinha, você coloca num copo d'água, deixa só um pouquinho de água, ela vai ter mais raiz, você começa a plantar, pega uma lata de leite em pó, começa a fazer, por mais que você não tenha tanto espaço na sua casa assim, você consegue começar a plantar. Então, essa história de plantar faz muito bem em todos os sentidos, e a gente também precisa incluir essas hortaliças verdes escuras. Aí a gente tem outras substâncias que são os pigmentos, além do beta-caroteno, luteína e zeaxantina, a gente tem outras tantas que são importantes. Então, por isso que o nutricionista diz assim: olha, gente, quanto mais colorido for a sua alimentação, melhor será a sua saúde. Isso a gente fala de uma forma qualitativa e é lógico que a gente precisa também distribuir isso ao longo do dia. Então, quanto aos dependentes químicos, o que é importante? Quando ele está fazendo utilização independente do que for, você tem qualquer substância, geralmente você começa a notar que esta pessoa deixa de se alimentar. Então, ela fica horas sem se alimentar. Então, isso vai causar o quê? Vai causar sensação de mal-estar, vai causar desmaio, vai causar tontura, vai causar queda de cabelo, vai causar a caquexia, que é a perda de massa magra, vai causar a anorexia, que é a perda da vontade de comer, de se alimentar. Então, naturalmente, o dependente químico ele começa a ter um prejuízo muito grande para a saúde. Então, isso a gente consegue notar por conta
do estado físico, e também quando você faz um exame de sangue, um check-up, você consegue notar que o sistema imunológico da pessoa vai estar lá embaixo, a hemoglobina vai descer, que são os glóbulos vermelhos. Isso vai mostrar também que ele está anêmico. Então, isso vai gerar uma série de doenças crônico-degenerativas, como, por exemplo, você tem aí doenças do coração, você tem câncer, você tem outras sequelas. Então, não é simplesmente ele tem isto. Não, ele está nesta condição, mas isso pode gerar outras piores. Então, é aquela coisa, é um gatilho. Então, é importantíssimo a gente acolher de uma forma bem adequada essa pessoa, né, que está em recuperação, e evitar com que ele tenha essas sequelas. Então, assim, tudo é possível? Tudo é possível. A prevenção é o melhor remédio, sem dúvida nenhuma. Agora, como que a gente inicia isso? Então, primeiro de tudo, a dieta deve ser individualizada. Cada pessoa tem que ter a sua dieta. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Você pode ter uma intolerância alimentar, você pode ter uma alergia, você pode gostar ou não de determinados alimentos. Então, a gente tem que fazer realmente uma anamnese, que é uma consulta que a gente faz com o paciente, uma consulta bem extensa. E o trabalho interdisciplinar, multiprofissional, da forma que vocês quiserem. Então, é importante ter o psicólogo, ter o apoio do nutricionista, o apoio de um dentista, porque também essa perda de peso agressiva, essa diminuição do sistema imunológico vai prejudicar também a estrutura óssea, inclusive os dentes. Então, você começa a ver que a pessoa começa a ter problemas dentais também. Então, além de escovar os dentes, que a gente brinca, né, que o certo seria sempre após as maiores refeições, a pessoa acaba tendo um problema muito grande, inclusive podendo ter infecção bucal, que aí pode gerar um problema muito maior. Então, a gente tem que ter sempre um acolhimento multiprofissional. Então, um dentista na equipe, um nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo, um médico que vai fazer o check-up todo. Então, é importante que você tenha esse respaldo todo para que essa pessoa possa realmente se recuperar de uma forma globalizada. Isso sempre, porque eu sempre atuei sempre em São Paulo, principalmente em clínicas multiprofissionais, que acaba tendo um resultado muito melhor para a pessoa, né? A gente não precisa de uma coisa, a gente precisa de várias coisas ao longo do dia, assim como isso serve não só para o dependente, mas para todos nós. Nós precisamos de 7 coisas importantes para a gente ter qualidade de vida. A primeira delas é uma alimentação saudável, bem distribuída, né, adequada, de acordo conforme a nutricionista prescrever, uma hidratação constante. Então, você deve se hidratar ao longo do dia. Então, você deve beber um copo d'água a cada 2 horas, a cada 1h30. Um copo d'água assim. Esse daqui é fininho, deve ter uns 200 ml, 180 ml. Então, 150 a 200 ml você vai bebendo ao longo do dia, a cada 1h30, 2 horas. Isso vai fazer com que o seu corpo esteja sempre hidratado. Então, um corpo hidratado, ele vai funcionar de uma forma muito melhor do que um corpo que não ingere água. Por quê? A maioria das reações químicas que acontecem no nosso corpo dependem da água. Então, a gente precisa da nutrição, da hidratação, sol. Então, a gente precisa se expor ao sol constantemente. É lógico que é um período, como você está com um bebezinho agora, sabe que ele toma um banho de sol. Então, nós precisamos, entre aspas, de um banho de sol de 10 a 15 minutos, uma exposição, basta os braços e as pernas, pode cobrir o rosto, mas você precisa, porque a vitamina D, cada vez mais a gente descobre, embora seja chamada de vitamina, que é um hormônio muito atuante no nosso sistema imunológico, inclusive na nossa parte óssea e muscular. E a pessoa que tem, geralmente, qualquer transtorno, ela vai ter uma deficiência de vitamina D. Por quê? Porque ela acaba sendo um usuário que, geralmente na madrugada, na noite, está ali, e quando está o sol, ela vai acordar só quando o sol já foi embora. Então, é importante a gente pedir um exame de vitamina D, de dosagem de vitamina D, e, se necessário, provavelmente será, suplementar essa vitamina D, tá? Então, a vitamina D, outra coisa importante é a atividade física. Então, é fundamental, outra pessoa também, um educador físico, né, nessa equipe multiprofissional, para ajudar nessa recuperação de massa magra, nessa atuação do nosso corpo, porque a gente precisa fazer uma atividade aeróbica para a gente poder trabalhar a nossa parte cardiorrespiratória, e a gente precisa fazer uma atividade de força, que é uma atividade anaeróbica, para fazer com que seus músculos que você não utiliza comecem a trabalhar. Então, é importante,
Por quê? Porque quanto mais músculo você tem no seu corpo, mais ativo está o seu organismo. Quanto mais músculo você tem no seu corpo, mais você pode comer em maior quantidade. Por isso que um peão de obra, por isso que um trabalhador de obra, vamos dizer assim, ele pode comer um prato deste tamanho que ele não vai engordar. Por quê? Porque ele trabalha muito pesado. É diferente de uma pessoa que fica sentada na frente do computador o dia inteiro. Então, são organismos diferentes, necessidades diferentes, tá? Então, além disso, né, da atividade física, que é importante, vital, melhora a parte de coração, a parte de respiração. Agora, com a história do Covid, a gente está vendo quanto debilitada e quanto prejudicadas as pessoas que são sedentárias foram acometidas por essa terrível pandemia. Então, assim, praticar atividade física não é só para agora, é para sempre, tá? A gente tem que ter constância, não adianta ser atleta de final de semana. Outra coisa importante é o nosso intestino. Então, o intestino, cada vez mais a gente sabe que o intestino ele está ligado ao bom funcionamento do organismo. Aquela pessoa que não vai ao banheiro, não tem o hábito intestinal saudável, ou seja, todos os dias ela faz. O número 2, né, você tem que procurar ajuda, porque o correto é você comeu, você tirou isso do seu organismo. Então, você precisa depois consultar um nutricionista ou até mesmo um gastro para a gente poder ver qual é o seu problema maior. Geralmente, as pessoas que tomam antibiótico ou as pessoas que ficam muitos dias ou entram num tratamento mais agressivo, eles têm a microbiota intestinal detonada. Então, a gente precisa fazer um tratamento direcionado com probióticos e prebióticos, onde a gente vai recolonizar a microbiota intestinal, fazendo com que esse intestino funcione de uma forma saudável. O intestino saudável vai garantir a absorção correta dos nutrientes. Então, vitaminas e minerais serão absorvidos, então a pessoa começa a se recuperar de uma maneira mais eficaz. E seu sistema imunológico começa a ficar muito mais ativo. Além disso, a gente precisa no no estresse, então a gente precisa ter a nossa cabeça no lugar, a gente precisa realmente ter um equilíbrio emocional. Quanto mais estresse você tiver, maior vai ser o seu cortisol, que é um hormônio, e isso é extremamente prejudicial para a pessoa. Isso pode causar, vai piorar o seu marcador, que é o PCR. Então, a gente tem uma alteração nesse marcador inflamatório. Então, assim, as pessoas que são mais estressadas, elas estão sujeitas a determinados tipos de doenças. Então, assim, e infelizmente, a grande maioria é infarto. Atualmente, a gente tem muitas pessoas e cada vez mais novas tendo infarto, justamente pelo nível de estresse que a pessoa vive. Então, a gente tem que fazer tudo com equilíbrio, e é lógico, ou você praticar um yoga, fazer uma terapia com psicólogo, ou um psicoterapeuta, ou fazer qualquer tipo de meditação, até mesmo exercer a fé, independente da fé que você tiver. É importante que a gente realmente acredite, né, num ser maior, e isso é fundamental, que a gente tenha a nossa cabeça no lugar. E deixa eu ver se foram todas. Então foi... sono. Não podia faltar. Ai, que o sono. E outra coisa fundamental para a nossa saúde é o quê? O sono equilibrado. A gente precisa dormir bem, seu sono precisa ter qualidade. Se você com 5 horas de sono fica tranquilo, fica bem no dia seguinte, durma 5 horas. Se você precisa de 10, durma. Crianças, eu indico que durma de 9 a 10 horas. Por quê? No período do sono, a gente tem a produção hormonal, o estirão do crescimento. Então, quanto mais tempo a criança dormir, quanto maior for o tempo, melhor vai ser esse desenvolvimento, esse crescimento da criança. Então, criança não tem que ficar indo dormir 10 horas da noite. Deu 8, 9 horas da noite, já coloca seu filho para dormir. No dia seguinte, ele acorda cedo, vai brincar, vai se expor ao sol. A vitamina D aí está de graça, então a gente tem que fazer a nossa parte. E o sono, ele é regenerador. O sono, ele é muito importante, porque a gente tem 3 tipos de alimento, né? A alimentação, o sono, além da fé. Então, assim, a gente precisa realmente dormir bem, porque a pessoa que não dorme bem no dia seguinte, ela pode acordar mais irritada, ela pode ficar mais desatenta, ela pode ter problemas no dia seguinte, além de querer comer mais. Mas a pessoa que não dorme bem, no dia seguinte ela vai ficar de uma forma não tão boa assim, tá? Eu posso te interromper? Claro, já foram as 7 coisas para todos, diga. Não, assim, na comunidade terapêutica, né, no centro de tratamento, tem todo uma programação, desde o horário que eles acordam, até o momento da espiritualidade, da herboterapia, da atividade física, né? E tem também a questão do horário.
que eles vão cada um para o seu Sim. quarto, descansar, dormir. E tem um horário assim que muitas das vezes não agrada e também não faz parte do nosso dia a dia, né? Eu, por exemplo, eu costumo dormir por volta de 1h30 da manhã, né? E acordo muito cedo, é natural. Independente do horário que eu vá dormir, eu estou sempre acordando por volta de 6 horas. E na comunidade terapêutica, o dependente químico, ele, antes de chegar à comunidade, chegar ao tratamento, ele já não tem muita regra, né? Não tem muita responsabilidade. Sim. Então, é um choque, porque do dia para a noite, ele vai ter que dormir, por exemplo, se retirar, né, ir para o seu quarto 21 horas, 9 horas da noite. E começar a atividade por volta das 6 da manhã. Não é fácil. E aí eu pergunto, qual que seria o tempo de sono ideal? Seja para um dependente químico ou para uma pessoa Uma que... média são 8 horas, 8 horas, 9 horas, mas o dependente químico, se ele dormisse 9 horas, ele teria realmente um tempo maior para regenerar seu corpo. Então, durante o sono, a gente tem a regeneração celular, onde a gente tem também a reorganização de todos os hormônios. Então, obrigada. Então, é fundamental que a gente realmente tenha qualidade nesse sono. Hoje em dia, a gente tem uma substância que agora já foi aprovada no Brasil, inclusive nos hospitais dos Estados Unidos, você tem nas lâmpadas, distribui serotonina para ajudar durante o dia. Então, você tem ali serotonina, que vai causar sensação de bem-estar e tudo mais, e à noite, melatonina, que realmente a gente tem ali uma indução do sono de uma forma mais eficaz. Então, hoje em dia, a gente também encontra o maracujá. Lógico, você pode fazer o chá, você pode beber um suco de maracujá, e hoje em dia já tem cápsula e algumas homeopatias, que isso colabora também para ter um sono mais saudável e um sono mais duradouro, porque a gente precisa entrar naquele sono REM, que é o sono onde realmente você descansa. E não aquele você desliga, sono não um de sono soquinho, picadinho. picado. Exatamente. Então, são coisas importantes. A alimentação é fundamental que, para a pessoa que está se recuperando, que ele tenha, por exemplo, pelo menos 3 frutas. Uma banana sempre, porque a banana vai evitar que ele tenha cãibra, vai dar energia. Uma fruta cítrica, porque a gente precisa do mínimo de ingestão de vitamina C. A vitamina C está totalmente ligada ao nosso sistema imunológico. Então, você pode consumir mexerica, laranja, um limão, kiwi, morango, acerola. A gente tem tantas frutas, pitanga, pitaia, riquíssima em vitamina C. Então, você tem uma vitamina C, a banana, e aí você pode, se o paciente ele precisar, né, melhorar o intestino, você inclui um mamão ou um abacate, que é uma gordura boa, ou o mamão, que colabora também para o nosso fluxo gastrointestinal, ou então uma maçã, uma pera. Então, assim, não é tão caro se alimentar bem. Então, 3 frutas, e aí você faz pelo menos 5 refeições ao longo do dia. Então, café da manhã, o que eu chamo de desjejum, a colação, que é um lanche entre o café da manhã e o almoço, o lanche da tarde, o jantar e, se o paciente for dormir muito tarde, a ceia. Isso é o que eu indico geralmente. E a alimentação, ela é importante, assim, tudo que você está falando. Ela é importante para um sono reparador? Sim, sem dúvida nenhuma, para um sono reparador. E também para ele ter energia. Atualmente, eu tenho atendido muitos pacientes, Nelson, com câncer, né? Então, assim, eu atendo online agora e... convivi com o câncer e fiz a minha especialização também em câncer. Então, assim, a gente precisa dar aquilo que o nosso corpo precisa. A cada 2 horas, seu cérebro precisa de energia. Então, se a cada 2 horas você repor algum tipo de nutriente, né, seja um macro, um carboidrato, uma proteína, uma gordura, ou um micronutriente, uma vitamina, alguma coisa,
essa pessoa vai ter energia e vai ter sensação de bem-estar, porque quando você se alimenta bem, você recebe essa energia. Então a pessoa tem você fica revigorado, você começa a ter atitudes que você já não tinha mais. Então a pessoa vai começar a trocar, então ao invés de utilizar qualquer substância, vai começar a se alimentar bem e vai começar a colher os bons frutos. Porque a partir do momento em que uma semana você já está habilitado numa dieta adequada, seu corpo já é outro. Sim. Então, assim, é natural, é uma coisa que é muito, assim, você começa a arrumar e vai engrenando e as coisas vão se acomodando. Sim. Nosso corpo é muito inteligente. Então, o nosso corpo realmente sabe aquilo que ele pede aquilo que a gente precisa, e quando você oferece, você tem essa sensação de bem-estar, você vê que a pessoa fica com o rosto mais corado, você vê que a pessoa fica mais feliz, você vê que a pessoa vive de uma forma melhor. E aí, naturalmente, as doenças crônico-degenerativas vão ficando afastadas. Então, principalmente para quem é dependente químico, a gente precisa ter uma regra tanto da hidratação quanto da alimentação. Então, você vai intercalando a hidratação e a alimentação. E no caso, por exemplo, da comunidade terapêutica, que eu estava falando Sim. lá atrás. A comunidade terapêutica, vamos colocar aí. Eu não sei exatamente qual que é o horário, agora eu não estou lembrando. 6 horas da manhã acorda. Não, horário de dormir. Ah, tá. Então a pessoa vai 21 horas, 9 horas da noite, vai para a cama, vai para o quarto. E 9 horas da noite para um dependente químico é muito cedo, Sim. porque esse horário ele estava na ativa, estava Sim. usando da substância. Sim. Então agora ele está no tratamento. quarto, O tratamento, 9 horas tem que ir para o quarto. Ir 9 horas para o quarto não quer dizer que você está dormindo 9 horas. Exatamente. Você pode ir para a cama sem sono. Sim. E ficar lá deitado 9, 10, Sim, 11, meia-noite, sim, né? Sim, sim. Então até se adaptar, até o organismo reagir. Qual que seria, assim, O melhor alimento. não, o melhor, não só o melhor alimento, é importante isso, mas quantas horas antes de ir para a cama seria necessária, qual o horário da última refeição que ele deveria fazer e qual refeição um dependente químico deveria realizar antes de ir dormir? Uma refeição que pudesse ajudar no sono, melhorar a qualidade do sono. Antes de dormir, o adequado é a gente ter um carboidrato complexo, um carboidrato de média absorção, para que você tenha uma absorção tranquila e que não seja, por exemplo, um carboidrato simples que você coma e que já entre na sua corrente sanguínea. Sim. Então, não um arroz, não um purê de batata, mas, por exemplo, uma batata doce, uma abóbora japonesa, você utilizar o inhame, o cará, uma mandioca. Então, você tem ali um arroz integral, 7 grãos, ele vai ter uma absorção mais lenta. E isso vai fazer com que você tenha uma colaboração para que a pessoa tenha energia suficiente para deitar e dormir e ter essa noite de sono mais tranquila. Mas uma coisa que eu não sei se pode, quando a pessoa vai para o quarto e que ela ficaria mais calma e mais tranquila, por exemplo, ter um iogurte, umas frutinhas, seja uva passa, damasco, ou junto com uma granola, porque a granola, quando você está mastigando, né, você está mandando mensagem para o seu cérebro que você está se alimentando. Isso vai fazendo com que você vai ficando satisfeito. Então, você tem um hormônio que é produzido e, naturalmente, seu corpo vai ficando anestesiado. Geralmente, as pessoas, quando ficam com um ataque de fome, eles querem, geralmente, um pedaço de bolo, um pedaço de chocolate, alguma coisa que vai satisfazer. Porém, isso acaba, assim que você desembrulhou, comeu um bombom, que você foi jogar o papel, você já se arrepende. Porém, quando você toma um iogurte ou até mesmo um leite com uma granola, que você está ali mastigando, o seu corpo vai relaxando. Então, isso também colaboraria e muito para que essa pessoa tivesse alguma coisa ali, sabe? Você substituiu tal coisa por tal coisa, mas eu tô ali, ó, mastigandinho. Outra coisa também interessante, quem não gosta de coisa doce, pode ser as oleaginosas. Então, a gente tem amêndoas, castanhas, amendoim. Então, tem castanha de baru, castanha de caju, castanha do Brasil, que é a castanha do Pará. Você tem nozes, você tem diversos tipos de oleaginosas, que elas são fontes de gordura boa, elas têm alta concentração de fibras e ômega também. Então, assim, é um alimento que não vai engordar, é um alimento que ele tem que mastigar, e isso vai causar tranquilidade para que essa pessoa realmente depois escove os dentes e deite e durma tranquilamente. Tá? Perfeito, muito bom. O nosso tempo está se esgotando.
E eu quero fazer mais uma pergunta. É uma pergunta muito comum na área da dependência química, quando se refere à alimentação. Um dependente químico que passou lá os seus 6 meses em tratamento, ok, recebeu a sua alta, voltou para casa. Às vezes a família não perdeu o costume, não perdeu o hábito, né? Porque até então o problema era o dependente químico. Ele foi para o tratamento, a família ficou aliviada, ficou em paz, porque o dependente químico estava se tratando, e aí vem, entre aspas, o peso do dependente estar saindo da clínica de recuperação, da comunidade terapêutica, a preocupação. E a família não muda o hábito. Então a geladeira continua carregada de bebida alcoólica, né, que é um grande erro. As discussões que, de repente, foi motivo para que o dependente químico venha a potencializar o uso, uma revolta, uma situação, uma frustração, né, e não conseguir viver naquele ambiente com muita discussão, se revolta. Então, existem vários pontos. Aí chega num final de semana, resolvem fazer um peixe com tempero à base de bebida alcoólica. De vinho. Né? De vinho, por exemplo. Né? A gente sabe que ninguém para de usar droga porque deixou de gostar. Né? Você continua gostando, você parou por algum motivo. Ou desenvolveu a dependência, ou está tomando um medicamento que não pode com bebida alcoólica, né? Ou então você tem medo de gostar e viver toda aquela situação que a droga proporciona, e aí a pessoa resolve não utilizar mais. Uma comida com um tempero à base de bebida alcoólica, vamos falar de uma droga lícita, de uma droga que, para muitos, é o despertar para a doença desencadear. O que ela deve fazer? Você recomenda uma família que tem um dependente químico proporcionar um alimento com tempero de bebida alcoólica, ou se coloca 2, 3 tipos de alimento, e informa o dependente químico, ou se aquilo vai trazer um constrangimento, ou a família realmente corta a utilização da bebida, pelo menos dentro de casa, para não gerar ou prepara a pessoa e fala, olha, vai ter um churrasco, vão ter convidados, vai ter bebida alcoólica e você tem que se sentir seguro ou não aqui no ambiente. Né? Se você não se sentir seguro, sem problema, a gente vai estar do seu lado. Né? Não vamos permitir. Ou então, se quiser, a gente não faz o churrasco, não faz o evento. Né? Fazemos em outro local, em outro espaço. Não estou te perguntando para você dar a dica se faz ou não faz, mas essas são algumas possibilidades. Mas você recomenda um alimento à base de tempero com bebida alcoólica, sabendo que tem um dependente? O ideal é que a pessoa que tem algum dependente não utilize. Não utilize e não tenha em casa. Não. Assim como uma criança que aprende por repetição, você tem que dar bons exemplos e você tem que ser uma pessoa correta, e se você não quer que a pessoa que você ama volte para aquele vício, você tem que dar o melhor exemplo e você deve excluir e evitar qualquer forma de conflito ou de gatilho que possa realmente desencadear, né, essa vontade ou esse desejo, ou enfim. Então, eu penso que realmente deveria tirar qualquer tipo de bebida, evitar qualquer tipo de festa, pelo menos com bebida alcoólica, nesse período de recuperação, sem dúvida nenhuma. E é uma pessoa que a gente tem que ter atenção total, não só durante o período de tratamento, porque é uma pessoa que constantemente e a vida inteira deve ter uma atenção a mais. Exato. Então, é aquela coisa isso constante. Você vive com uma pessoa que tem determinada condição. Isso. É a mesma coisa o diabético. Então, ele tem que cuidar da glicemia, da insulina dele. Ele tem que saber aquilo que ele come o dia inteiro. Então, é uma pessoa que a gente deve zelar constantemente. A família, inclusive. Então, é de bom tom. E lógico, né? Uma coisa acolhedora você trazer essa pessoa para você. Então, olha, estamos com você. Né? Então, eu também bebia, parei de beber, estou contigo. Da mesma forma que muitos pacientes oncológicos, quando a esposa raspa o cabelo,
que já vai caindo o cabelo, o marido raspa ou a outra pessoa raspa também de uma forma Solidária, bem né? solidária, de uma forma bem amiga. Então, isso é Mostrar a importante, ter, união, né? A ter força. essa A família, família realmente. ela precisa realmente, eu também acredito nisso. E eu falo até porque a nossa cultura, ela é uma cultura muito etílica, né? Muito regada à bebida alcoólica. Eu não vejo problema nisso, até porque a maior parte da população pode beber. Algumas pessoas que têm a predisposição acabam desenvolvendo a doença do alcoolismo. Mas o problema não é esse. O problema é nós percebemos que muito da nossa cultura está sendo modificada, está sendo transformada. Por exemplo, as igrejas, né? Elas ofereciam o quê? Vinho. Hoje, o vinho, ele tem o seu significado, mas está sendo substituído por suco de uva, em respeito aos dependentes do álcool. Porque muitos acabavam tendo a recaída naquele momento de utilizar do vinho dentro da igreja. Uma outra situação, os produtos, as empresas hoje estão tomando cuidado com isso. Pode perceber, enxaguante bucal. Enxaguante bucal, você vai levar a boca. Exatamente. Eles colocam uma tarja bem grande, escrito sem álcool. Por que sem álcool? Para respeitar aquele que é o dependente do álcool. Porque o enxaguante bucal, o mínimo, é o suficiente não só para você cair no bafômetro, mas é o suficiente também para fazer com que a doença volte a desenvolver. Exatamente. É um gatilho. É um gatilho. Aqueles chocolates que são com recheio de bebida alcoólica, Conhaque, né? licor, Conhaque, licor, exato. É. Exatamente isso. Pode perceber que as empresas, elas chegam até a comentar, né? Chegam até a comentar sobre isso. Então, é tudo muito complicado. Mas a situação é de mudança e eu tenho observado isso, né? Que não só as empresas, como a nossa cultura, ela está sendo transformada, né? O país está se transformando e respeitando mais o dependente químico. Está tirando aquela imagem que o dependente químico é um vagabundo, um sem vergonha tranqueira que não serve para nada. E não é isso. O dependente químico, seja ele do álcool, do crack, da cocaína, da maconha, ele é uma pessoa portadora de uma doença. De uma doença mental, física, espiritual, uma doença incurável, porém que tem controle. Tem controle, exatamente. Tem controle, igual diabetes. Exatamente. Tem controle. E o acolhimento familiar, isso é fundamental para a recuperação em todos os sentidos, além do apoio realmente dos profissionais da área da saúde, que não precisa nem dizer o quanto é vital, né? Para a gente conseguir fazer com que essa pessoa tenha qualidade de vida e ela pode ter. Sim. Ela pode aprender a viver de uma forma melhor e ser incluída novamente à sociedade, com o seu trabalho, com as mesmas oportunidades que todos deveríamos ter. Maravilha. Eu, infelizmente, por conta do horário, eu quero então aqui agradecer, né, a sua participação nessa 7ª reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. É muito legal fazer parte dessa comissão, né, ser o presidente dessa comissão, que é um projeto de minha autoria, que foi um projeto que eu apresentei logo no ano de 2017, no começo. Parabéns. E porque nós podemos tratar, dentro dessa comissão de políticas de prevenção às drogas, vários assuntos. E muitas pessoas acham que falar de política de prevenção às drogas é só falar de tratamento. Não é. Nós falamos de atividade física, nós falamos de esporte, né? Falamos de alimentação, nós podemos falar sobre segurança e as políticas de prevenção às drogas. Então, prevenção às drogas, ela se engloba em qualquer tema, qualquer assunto. Você pode falar de criança, nós vamos falar de prevenção às drogas, de esporte, de assistência social, de trabalho e renda, né? Tudo engloba as políticas de prevenção às drogas. E hoje o tema foi alimentação, né? E a importância da alimentação saudável, não só para todos, mas em especial para aqueles dependentes químicos que estão em tratamento, que estão numa comunidade terapêutica, numa clínica, num centro de tratamento. Então agradeço, Estela, agradeço muito a sua participação e essa sua palestra vai estar disponível, né? Não só na TV Câmara, como também nas redes sociais da TV Câmara. Obrigada, Nelson. Agradeço a oportunidade. Estou à disposição sempre que você precisar.
Quem quiser aprender receitinhas saudáveis e saborosas, pode colocar @dieta da NutriChef, tanto no Google quanto no Instagram ou Facebook. Lá você vai ter acessos a diversas receitas nutritivas, saborosas, saudáveis realmente e a grande maioria de fácil acesso. Ou seja, na verdade, é uma ou outra que eu faço com uma coisa um pouco mais cara, de repente um salmão, de repente uma carne, uma caça ou alguma coisa assim que é mais diferente, mas no interior geralmente a gente tem. Mas a utilização correta, né, e a preparação você vai encontrar ali no meu Instagram, que é aquilo que eu realmente levo para a minha vida e faço questão de ensinar as pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade. A hora que precisar de novo, estou aqui. Maravilha, Obrigada. Eu que agradeço. Então ficam os senhores vereadores, né, convocados para a 8ª reunião ordinária da Comissão de Política de Prevenção às Drogas, que será realizada no dia 18 de novembro de 2021, quinta-feira, às 14 horas, aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado a todos, né, esse público que se faz presente. Quantos aqui? Uns 1000. Nossa. Mas é isso, agradeço a todos aí da TV Câmara. E lembre-se que a cidade não fecha e esse vereador não dorme. Mas hoje vai dormir. Abraço. Obrigada. TV Câmara, Campinas.